Ano novo, vida nova. Para muitos é hora de estabelecer metas e iniciar projetos. Dentre os principais desejos para o ano novo estão perder peso, começar uma atividade física, ficar menos nervoso e lidar melhor com as adversidades. No programa de hoje, nós vamos dar algumas dicas para te ajudar a colocar esses desejos em prática. É agora, no Opção Saúde. E para nos dar dicas sobre como concretizar as metas para uma melhor qualidade de vida, o programa de hoje terá 3 convidados. E para começar, vamos falar das atividades físicas. E aqui conosco está o professor do curso de Educação Física da Unesp Bauru, Milton Vieira. Professor Milton, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao programa Opção Saúde. Obrigado pelo convite. É um prazer. Bom, professor, muitas pessoas iniciam o ano prometendo que vão começar a fazer atividade física, né? Mas passada aquela empolgação inicial, o que é necessário, né? O que fazer para realmente criar esse hábito? Bom, a opção de escolher colocar a atividade física dentro de uma das atividades para o próximo ano já é um primeiro passo. Já é um começo. À frente do grande problema que nós temos hoje em termos de saúde pública, que é a falta de atividade física regular, ou conhecido como sedentarismo, né? O sedentarismo traz grandes problemas à saúde da pessoa que, além de hábitos alimentares errôneos, né? A falta de uma atividade regular pode gerar, com certeza, doenças graves na comunidade em geral. Então, a opção de iniciar o ano como a prática de atividade física regular como uma das metas é o primeiro passo. O grande problema na educação física, na atividade física, é a regularidade na prática. Né? Então, a questão é verificar os benefícios iniciais, né? Ter as primeiras metas atingidas, mas o mais importante é ter a persistência na atividade regular durante todo o ano. Tem que realmente tentar organizar a agenda melhor e manter essa regularidade, né, doutor? A agenda ela é fundamental, né? É um hábito, o hábito de se alimentar, o hábito de escovar o dente, e teria que ter um hábito de ter 30 minutos diários, né, separados da prática regular de atividade física. Agora aí nessa ânsia de perder peso, né, ou de iniciar logo essas novas atividades, muita gente de repente começa já pegando pesado. Isso também, isso adianta, pode gerar problemas? Como é que o professor vê isso? O ganho de peso ele acontece gradativamente. A perda do peso também vai ser gradativa. Né? O aumentar a intensidade, a quantidade de tempo de prática na primeira semana, por exemplo, da atividade, isso é um problema, porque isso pode gerar dores musculares, desconforto que faz com que a pessoa não mantenha a prática, né? Não volte a fazer a atividade. Então, o que se tem como regulamentação é iniciar com uma intensidade baixa, né? Um volume baixo, dependendo do grau de sedentarismo que essa pessoa se encontra, e ter mais regularidade. Então, seria manter dias na semana, né? Fazendo atividade, por exemplo, de 3 a 4, até mesmo 5 vezes por semana. Primeiro, num tempo curto e gradativamente aumentando o tempo e a intensidade do exercício. Legal. Agora, para quem quer realmente perder peso, quais são os exercícios mais recomendados? Em relação ao perder peso, além do controle nutricional, que é fundamental, né, os exercícios aeróbios são os mais indicados. Então, uma corrida, a própria caminhada, ao invés de subir no elevador, subir umas escadas, né? São atividades do dia a dia que mudam muito a rotina, inicia um gasto energético, né? Que venha combater a questão do acúmulo de gordura corporal. O que nós temos de indicação é de pelo menos acima de 20 minutos, entre 20 e 30 minutos de uma prática de certa regularidade, né? Sem muita intensidade. Então, você nadar por 30 minutos, com intervalos curtos, uma caminhada por 30 minutos. Né? Se eu tenho 5 dias na semana, nunca fazer o mesmo percurso, alterar o percurso com subidas e descidas, dependendo do grau de atividade que você tem. Isso vem a dar um grande ganho, né, na mudança do hábito diário. O que se tem hoje como uma regra bastante interessante para a comunidade em geral é que nas próprias atividades diárias, dentro de casa, é possível iniciar uma mudança. Né? O hábito, por exemplo, de não usar o aspirador de pó e voltar
a varrer a casa, por exemplo, né? O não pôr o lixo no carro para levar até a lixeira nos condomínios, você levar mesmo caminhando. Quer dizer, você vai criando o hábito da atividade física que o aumento tecnológico hoje vem nos colocando cada vez mais sedentários, mais sentados, né? Professor Milton, mas agora assim, com quanto tempo, praticando os exercícios regularmente e conciliando isso com uma dieta alimentar adequada, a pessoa já vai começar a perceber no seu corpo, né, essa perda de peso? A partir de uma regularidade, por exemplo, de 3 a 5 vezes por semana, né, acima de 30 dias, se eu persistir na atividade, já é possível ver alguns benefícios. Um dado importante, que é bom esclarecer a população, que no primeiro momento, quando eu estou sedentário, a minha musculatura está flácida. Então, no primeiro momento, eu ganho massa muscular. Então, se eu subir na balança logo de imediato, eu posso ganhar peso, porque eu aumentei a massa magra e estou diminuindo a massa gorda, o acúmulo de tecido adiposo no meu organismo. Então não se espante no primeiro momento se o objetivo maior, que é a perda de peso, não acontecer. Mas não precisa fugir correndo da academia, né, das atividades físicas, porque é só o começo. Mas nós estamos trocando, né, gordura por massa magra, que isso é benéfico à saúde de quem está praticando. Mas eu acredito que no prazo de 60 dias, com uma certa regularidade, a perda de peso, né, vem acontecendo. Agora, professor Milton, todo mundo que pretende iniciar uma atividade física regular deve procurar o seu médico antes? Com certeza, principalmente nas atividades aeróbias, né, onde você tem uma prática contínua, embora ela não tenha tanta intensidade, mas é fundamental passar por um cardiologista e verificar suas condições de saúde para o início de uma prática. Agora, pessoas que já apresentam alguns problemas de saúde, como diabetes, pressão alta, algum tipo de problema cardíaco, é importante que essa pessoa avise o instrutor físico também, né? Isso é fundamental, porque aí você vai fazer uma dosagem e um acompanhamento mais criterioso, né, em relação à dinâmica do dia a dia da prática. Você avisa o seu técnico, né, o seu profissional de educação física, ele vai dosar em termos de intensidade, quantidade de tempo e duração que deve acontecer o exercício, que os benefícios vão surgir a curto prazo. Professor Milton, até para a gente ajudar e animar ainda mais aqueles que em casa colocaram como prioridade para o próximo ano melhorar a qualidade de vida, praticar exercícios físicos, quais os ganhos dos que vencem a preguiça, esse comodismo e realmente começam a se exercitar? Nós colocamos muito que você tem um benefício imediato, né, que você melhora a sua capacidade de força muscular, sua resistência, aumento da flexibilidade e principalmente o combate, né, às doenças que hoje o sedentarismo nos coloca, né? Problemas coronarianos, problemas ligados à obesidade, né, doenças cardiovasculares, né? Então você tem, eu coloco que hoje é uma poupança, né? Você inicia uma prática regular e os benefícios vão ser ao longo da vida, né? O que nós temos hoje na educação física é que a grande clientela da terceira idade vem recuperar o nível de atividade física, né, que deixou de ser no momento mais ativo da vida, entre os 20 e os 50 anos. Né? Então, manter o hábito regular, você vai combater as doenças, porém, você vai ter um reflexo de imediato, melhora a qualidade do sono, melhora a sua disposição e as suas atividades do dia a dia. Legal, professor Milton, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no nosso programa, viu? Obrigado. Bom, no próximo bloco a gente continua falando das promessas de ano novo. Perder peso está na sua lista? Então não perca o próximo bloco do Opção Saúde. O Opção Saúde está de volta e neste bloco vamos falar sobre perda de peso. Comer menos doce, controlar o peso, enfim, se alimentar melhor é a meta de muitas pessoas para esse ano novo. E para tirar as nossas dúvidas, recebemos aqui a nutricionista Maria Helena Girão. Maria Helena, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Opção Saúde. Obrigada, eu que fico satisfeita de vir aqui. Prazer. Bom, gastar mais do que se consome, essa parece ser a fórmula, né, para emagrecer. É realmente uma fórmula matemática, praticamente? Para quem está acima do peso, seria matematicamente dizendo. Mas o ideal é a gente consumir o que vai gastar. Porque nós ainda temos essa visão pré-histórica
de que não tem o armário, não tem aonde guardar. Então, deu fome, eu tenho o armário para procurar. E na pré-histórica não existia isso, né? Então, por isso que nós estamos consumindo mais e guardando mais. Então, com isso, vamos ganhando peso. A gente acaba guardando pra gente também, né, no organismo. Agora, perder peso está associado, além da dieta, à prática de exercícios físicos, né? Ah, sem dúvida. Só que eu queria fazer um detalhe aí. No consultório, eu nunca falo para os meus pacientes que eles estão perdendo peso. Por quê? Quem perde, procura e acha. Ninguém quer achar, né, os pesos que perdeu. Ninguém quer. Então, eu falo deixar para trás. Então, a gente deve deixar sempre para trás o excesso, né? Agora, a gente ouve falar de várias dietas, muitas delas milagrosas, né? Dieta da sopa, da proteína, do tipo sanguíneo, enfim, são várias, né? Várias. Agora, essas dietas realmente ajudam na redução de peso? Então, eu acho assim, o que ajuda mesmo é a reeducação alimentar. Todas elas vão fazer efeito, porque vai dar um choque, né? Por exemplo, a dieta dos pontos. Você troca uma coisa por outra. Você quer comer um bombom, você deixa de comer um prato de legumes. Vai fazer efeito? Vai fazer efeito. Você tem a dieta do tipo sanguíneo, que diferencia os alimentos entre nocivos, aqueles que inflamam as células, que te ajudam a ganhar peso, a inchar, né? Tem os benéficos, os neutros, do tipo sanguíneo. Tem as que é mais famosa aí, que está agora, a da sopa. Todo mundo está fazendo a sopa da berinjela, porque os cardiologistas, eles precisam emagrecer seu paciente com uma certa rapidez e saudavelmente para cirurgias. Então, eles aplicam essa sopa. Só que está saindo um pouco do foco. Está saindo dos cardiopatas para todos os normais. Então, milagres não acontecem. A gente não dorme com 100 quilos e acorda com 50. É realmente a reeducação alimentar mais indicado, né? É o ideal. Eu até falo, tô aqui como muitos dos nossos telespectadores fazendo planos também para o ano que vem, mas eu falei, bom, não quero essa história de projeto verão, eu quero projeto de vida. Por mais que seja aos pouquinhos, eu acho que pelo menos, né, as pessoas vão se adaptando aos novos hábitos, né? E você falou uma palavrinha-chave aí, projeto verão. Por quê? No inverno, os consultórios esvaziam, porque o próprio organismo já pede mais alimentos para aquecê-lo, porque com a queima dos alimentos há o aquecimento do corpo. Então some, porque procura o chocolate, a feijoada, a caldeirada, tudo para os caldos, né? Frio, né? O chocolate quente. Isso, aí todo mundo chuta o balde. Aí quando chega no verão, todo mundo quer emagrecer aquilo tudo que engordou em 3 meses. Para colocar o biquininho, né? Pois é, então, e a coisa não funciona bem assim, né? Porque a massa gordurosa, depois de formada, ela não desaparece. A célula tem uma memória de 5 anos. É mesmo? É, por isso tem esse efeito sanfona, mais ou menos. Olha só. Entendeu? Então, a célula gordurosa, ela tem uma memória de 5 anos. Então, se eu emagrecer, eu tenho que ficar 5 anos com aquele peso, para que eu tenha mais dificuldade de ganhar peso. Legal. Então, é mais ou menos por aí. Entendi. Tentar manter mesmo esse peso para que seu organismo se acostume ao peso que você chegou. E se ganhar uns pezinhos no inverno, que seja 2, 3 quilos no máximo, 1 quilo por mês. Porque o ideal é 1 quilo por década. Legal. Agora, muitos têm falado dos alimentos termogênicos, né? Que ajudam na perda de peso. Tá na moda. O que são esses alimentos termogênicos? São aqueles que queimam muitas calorias. Por causa deles serem alimentos quentes, o organismo tem uma temperatura. Então, para trazer essa temperatura, há queima de calorias. Então, aí nós temos o que não tem calorias nenhuma, que está aí sempre no mercado, é o café, o gengibre, né? Eles queimam bastante, as pimentas, mas
tudo tem o seu mas, né? Então tem que ter cuidado, os cardiopatas, os tireoidianos, são as palavrinhas meio assim que engasgam. Os tireoidianos, que têm problemas de tireoide, principalmente hipertireoidiano. Então, não são todos que podem usar, não. Quem tem varizes, problemas de intestino, né? Então, é mais ou menos por aí. Tá. Agora, trocar os alimentos refinados pelos integrais, consumir produtos light, diet, zero gordura, são boas opções para quem quer ter uma dieta saudável? Para quem quer trocar os brancos pelos integrais, sim. O zero gordura pode até ser para quem já é adulto, porque quando eu tiro a gordura, eu tiro as vitaminas lipossolúveis. E os adolescentes até 21 anos estão em formação. Então, eu não posso tirar a gordura nesse, eu posso até diminuir, que são os lights. Os lights são, assim, diminuição de alguns substratos, como açúcar, como gordura, e o diet é substituição. Então, eu tiro o açúcar e coloco um adoçante. Para a criança, não é o ideal. E até os 21 anos, com atenção. Os adultos aí, se não tiverem nenhum outro problema patológico, podem usar, mas não abusivamente. Agora, eu acho que uma coisa que que é sempre importante lembrar quais as contraindicações e os prejuízos de quem consome remédios para emagrecer? Bem, eu prefiro que isso os médicos respondam, né? Porque vocês podem ver aí na rua mesmo, os pacientes que usam medicação reclamam muito do efeito sanfona. Para a medicação e engorda tudo de novo. Então, você emagreceu 5 quilos, que era o ideal. O que acontece? Quando você para a medicação, você vai engordar 10. Não esquecendo que a célula gordurosa tem uma memória de 5 anos. E aí eu sempre brinco com meus pacientes o seguinte, que quando você toma uma medicação, se for a nível nervosa, você manda a fome para um spa e manda a saciedade para uma mina de carvão. Quando você acaba a medicação, acaba o ciclo medicamentoso, o que acontece? A fome vem para a mina de carvão e a saciedade volta para o spa. Então, é onde vem a fome dobrada. Se você usa medicamento a nível de tireoide, você pode sensibilizar tanto a tireoide que ela não volta mais a funcionar como ela era antes. Então, aí, se você quer ter uma queima, quer que a sua tireoide funcione 100%, usa agrião. O agrião é o remedinho, vamos dizer, entre aspas, para tireoide. É mesmo? Entendeu? Até para pessoas que já têm problemas de tireoide. A gente consegue diminuir a medicação, às vezes não tirar, mas diminui bem a medicação, porque o agrião estimula bem a tireoide. Legal. Mas não de uma forma agressiva. E aqueles que funcionam a nível de intestino, que dá diarreia, solta o intestino, pode vir a ter uma futura colite. Você perde várias vitaminas que vêm na gordura, então o cabelo fica quebradiço, as unhas feias, quebradas, todas talhadinhas. Então tem que ter muito cuidado, mas o médico fala melhor do que eu. Bom, Marilena, muito obrigada pela sua participação, por ter vindo novamente aqui no nosso programa e trazido todas essas informações, essas dicas. Obrigada, viu? Obrigada a vocês. Bom, e como conviver com estresse, frustrações e tristezas? É o que você confere no próximo bloco da Opção Saúde, que volta já. Voltamos com Opção Saúde. Estresse, medo, angústia, frustração. Você já conviveu com algum deles? Para nos dar algumas dicas de como lidar com essas emoções, recebemos a professora do curso de Psicologia da Unesp Bauru, Sandra Leal Calé. Professora Sandra, seja bem-vinda à Opção Saúde. Muito obrigada. A gente que agradece.
Bom, até para a gente começar o nosso papo, professora Sandra, a gente vai falar sobre o medo. O medo é uma força que muitas vezes impede as pessoas de ir adiante, de progredir. Como lidar com o medo? Olha, quando a gente fala de medo, como você falou, é uma emoção paralisante. E a única forma de se lidar com medo é enfrentá-lo. Então, por exemplo, se você tem carta de motorista, mas você tem muito medo de dirigir, não tem outra coisa a não ser começar a dirigir. Então, teria que ter uma pessoa para ajudá-la, talvez um instrutor de autoescola de novo, mas não tem outra saída. Porque quanto mais você se esquiva desse comportamento, mais fica difícil. Então, você tem que enfrentá-lo. Não adianta, não tem outra saída. Agora a gente vai falar sobre estresse, que eu acho que é uma coisa que a gente vem convivendo cada vez mais, né? Mesmo quando a gente não é causador do estresse, se é o estresse de alguém que está por perto, sempre acaba deixando marcas na gente, né? Tem alguma dica para a gente vivenciar o estresse só ali na hora que ele ocorre e depois deixar aquilo para trás sem levar isso para o dia todo? Olha, aí depende muito de como a pessoa teve uma história, né? A história de vida dela, como ela aprendeu a lidar com o estresse. Porque o que é estresse para mim pode não ser para você. Sim. Então, às vezes, coisas pequenas que você fala, nossa, mas não faz sentido. Para a pessoa não são coisas pequenas, para essas outras pessoas. Então, realmente, não tem muita, vamos dizer, muita mágica. Como é que eu me livro disso? A pessoa precisa realmente aprender a lidar com o estresse. E isso, às vezes, somente em terapia. Professora Sandra, ainda falando sobre o estresse, tem acho que 2 tipos de comportamentos ali mais comuns, né? Ou, de repente, ficar calado, sofrer com aquele estresse ali sem demonstrar o que está sentindo, e alguns, de repente, fala ali na hora e fica até com a fama de pavio curto. Qual desses é mais prejudicial à saúde? Olha, o estresse, se ele sempre estiver presente, ele é prejudicial à saúde. Agora, a resposta que a pessoa dá no ambiente pode, quando ela tem pavio curto, ela vai ter muito mais problemas. Porque ela vai trazer condições de desconforto para quem está ao redor dela. Então, com certeza, o pavio curto traz mais prejuízo no sentido de relacionamento com os outros. Porque ninguém gosta de ficar perto de quem dá show, dá estouro, né? Então, agora, o ideal não é nem uma coisa nem outra. Nem a pessoa engolir e trazer condições assim bem prejudiciais a ela e nem ela agredir o outro porque ela está estressada. Ela tem que aprender a se equilibrar. Bom, agora depois de um dia daqueles que de repente não foi legal, muitas coisas não deram certo, algumas pessoas encontram no álcool, no cigarro, nas drogas um alívio. Como suprir essas emoções por nós mesmos sem essas fugas? Essas sugestões que você deu são comorbidades. Porque a pessoa pode enveredar, por exemplo, por um alcoolismo, por uma adição a drogas. Então, o ideal é que cada pessoa descubra o que a relaxa. Quando você descobre o que te relaxa, você pode usar isto. Então, se após um dia estressante, difícil, você pega, vamos dizer, uma coisa antiga, né? Palavras cruzadas. É uma a pessoa pode ficar relaxada. Ou se ela pega um jogo, esses joguinhos de tablet, né, de computador, esses games, então ela relaxa, ela para de pensar aqueles problemas, ela dá uma quebrada naquela condição de tensão dela. Ou se ela vai fazer uma caminhada, ou se ela vai ouvir música. Cada pessoa sabe o que a estressa e o que a relaxa. É que a gente não usa. Não é? A gente não usa as estratégias, mas todo mundo sabe que tem. Acho que é sempre importante lembrar e tentar adicionar alguns momentos de prazer ali, exatamente, né, na vida. Na rotina. Bom, agora há épocas na vida em que as dificuldades elas pesam, né? Por exemplo, uma perda de emprego, uma separação, a morte de alguém próximo, né? O que pode ser feito para superar esse sentimento de superação e tristeza? Tem alguma dica? Então, eu acho que essas situações são muito ruins para quase todas as pessoas. Né? Todas as pessoas se sentem mal, se estressam, né? Sofrem com esse tipo de condição. Então, às vezes a pessoa tem recursos. Ela tem recursos pessoais que ela consegue administrar isto. Outras vezes ela não tem.
E aí ela tem que procurar um profissional realmente para ajudá-la, porque o sofrimento é muito grande. Então ela precisa buscar um auxílio profissional. Agora, às vezes, a pessoa tem uma história de vida que a leva a encarar de uma forma assim mais tranquila, né, menos pesada. Então aí essa pessoa vai passar por isso e vai tirar de letra, mas não são todos assim. Tirar o foco do próprio problema, olhar para a dor do outro, é um bom modo de perceber que não se sofre sozinho? Pode ser e pode não ser. Isso às vezes pode ser simplesmente um comportamento de esquiva. Eu finjo que nada aconteceu comigo. A síndrome de Poliana, jogo do contente. Isso nem sempre é bom, porque você hoje finge que não existe, mas isso continua aí. Você vai ter que trabalhar essa condição depois, você vai ter que refletir sobre ela. Você não vai resolver o problema, ele vai continuar lá guardadinho dentro de você, né? Exatamente, então é melhor que você já o encare, sabe? Você já vai ver o monstro como ele é, para depois ele ficar um monstrinho normal. Não adianta falar, nossa, eu tenho problema, mas tem gente que está muito pior. Acho que tem que ir resolvendo aos poucos, né? Isso pode trazer um consolo, mas não necessariamente vai resolver a sua dificuldade. Com certeza. Bom, Sandra, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa, no Opção Saúde, por ter dado essas dicas. Tenho certeza que o pessoal de casa aí já vai se cuidar melhor para ter menos estresse. Eu é que agradeço e que o novo ano seja um ano com menos estresse. Com certeza. Bom, então em meu nome, em nome de toda a equipe aqui do programa Opção Saúde, eu desejo a você de casa um ótimo ano novo, que seja repleto de realizações, que você consiga realmente colocar em prática todas as metas aí, toda a sua listinha para o próximo ano. Bom, e você já sabe que esse e todos os programas já exibidos do Opção Saúde estão em nosso site, para você conferir na hora que quiser. Na semana que vem tem mais uma Opção Saúde e eu te espero. Até lá!